Oi, galerinha! Tudo bem com vocês? E aí, percebeu alguma coisa diferente em mim? Vou dar uns 5 segundos para vocês pensarem. Acertaram! Eu estou sem óculos, estou de lente. Sei que ninguém reparou nisso, mas é porque eu fiquei 15 horas para colocar essa lente. Foi a primeira vez, então eu queria comentar isso com vocês, para vocês repararem na minha cara. Obrigada! Bom, hoje a gente vai falar sobre a questão de física e vocês vão perceber como que é uma resposta de exatas. O que a gente vai responder aqui, comentar em relação à física, é o mesmo esquema, a mesma estrutura para matemática e para química. Então percebam que é bem diferente, claro, das humanas, da biologia, tem uma lógica diferente nas respostas. Então eu vou mostrar para vocês como que foi a minha resposta de física, mostrar o gabarito, o mesmo esquema que vocês já estão acostumados. Antes de tudo, eu já quero lembrar vocês para deixarem um like nesse vídeo, para que esse vídeo alcance mais pessoas. E assim, vocês me ajudam e ajudam também outras pessoas que precisam dessa informação, tudo bem? Hoje, um pouquinho diferente do que a gente está acostumado nos outros, eu não vou mostrar a minha pior nota e a minha melhor nota. Eu vou passar por cima da minha pior nota e vou mostrar para vocês uma outra resposta em que o meu resultado final está errado, mas eu quase fechei a questão. Exatamente porque eu mostrei, cumpri com a estrutura corretinha que eu vou ensinar vocês a fazerem hoje. E também vou mostrar uma segunda resposta minha que eu fechei e que tá um pouco diferente também do gabarito oficial. Inclusive, essa questão eu precisei recorrer à banca, porque eles não tinham me dado total. E aí eu precisei fazer isso para eles me darem total. E eu vou mostrar para vocês o que estava diferente e o porquê que eu precisei recorrer, tudo bem? Então vamos lá para essa questão de física, hoje vai ser muito legal. Bora lá? Bom, então aqui vocês podem perceber o meu boletinho, né, que vocês já estão cansados de ver. E hoje a gente vai falar sobre física. As minhas piores notas foram na questão 1 e 4, que eu tirei 12 nas duas. Eu vou comentar bem rapidamente a questão de número 1 e vou mostrar a questão de número 2. Essa aqui foi a que eu errei o resultado final. Eu errei uma conta, um cálculo em específico, mas está tudo certo. E eles consideraram quase total na minha questão. E a questão 3, que eu tirei total, mas que eu precisei recorrer. Então, primeiro eu vou comentar aqui com vocês essa questão de número 1. Bom, essa questão aqui é uma questão de eletromagnetismo. Inicialmente ela dá uma assustada assim quando a gente vê, mas ela é bem tranquila e fala: essa figura, utilizando como referência os eixos x, y e z, mostra uma espira quadrada feita de um fio metálico rígido, inicialmente em repouso de lado 10 centímetros, que se encontra em um dado instante no plano YZ e com corrente elétrica I igual a 10 amperes. Nessa região do espaço atua um campo magnético uniforme de intensidade B igual a 5 Tesla na direção do eixo Z e em sentido positivo. E aí vem a imagem. Gente, essa temática é muito comum na segunda fase da UFO. Ela não aparece muito na primeira fase, ou seja, nas questões objetivas. O eletromagnetismo, na primeira fase, claro que algumas vezes vem alguns cálculos, mas é principalmente teórica. Toda a física como um todo, na primeira fase, é teórica. Às vezes você precisa saber da fórmula, mas a fórmula é para você chegar numa reflexão teórica. E essa temática aqui de eletromagnetismo, de espira, de movimento, é muito comum na segunda fase. Aí vim aqui com as medidas, os desenhos. Com base na situação descrita e representada na figura, responda: qual a força magnética, modo, direção e sentido em cada lado da espira? Então vamos para a minha resposta. Eu vou comentar isso aqui dos dados nas outras questões, que eu vou falar a estrutura certinha, que eu quero só mostrar para vocês o que eu errei. Bom, aqui o meu problema foi que eu fiz uma conta só e aqui eu falo que F1, que eu chamei, né, de F1M e F3M, tem o mesmo módulo, e aí aqui eu coloco o valor, só que eu não falo que eles têm sentidos opostos, e eu faço uma conta só para os dois vetores. E aqui na primeira parte eu faço uma explicação só teórica, eu não faço contas. E quando a gente observa o gabarito oficial, no gabarito oficial ele coloca a conta, ainda que o resultado seja o mesmo, a conta é basicamente a mesma, só muda o sentido. Ou seja, em módulo, todas essas forças são iguais, eles colocam todas as contas, eles colocam direção para tal e sentido tal. E eu não falo isso, eu não especifico para cada força. Por quê? Porque eu apenas fiz o desenho. E aí eu queria
mostrar para o meu corretor, né, que o desenho já mostrava o sentido de cada vetor. Mas eu precisava ainda, aqui também, ó, F2 e F4 vão dar 0. Eu precisava fazer a conta e fazer para cada vetor e ressaltar para cada vetor direção e sentido. E eu não faço isso, eu faço de uma forma geral. Então, eu creio, valia 10, né? Eu creio que eu tenho tirado 6 pontos nessa aqui. Perceba que está tudo correto. Porque F2 e F4 realmente tem uma força 0, como vocês podem perceber aqui no gabarito mesmo oficial, ó, da força 0, porque os nomes são diferentes. É por isso que é importante refazer o desenho para você poder nomear os vetores. Então, aqui dá 0, aqui também dá 0, que é o mesmo que o meu, e aqui dá 5, e aqui também dá 5, que são os mesmos resultados que eu coloco, ó, 0 e 5. Só que eu só cito que tem o mesmo módulo, e não especifico o sentido de cada vetor. Porque eu reforço, eu tinha feito o desenho e queria que o corretor, lá no desenho já tá o sentido. Não, eu precisaria ter escrito novamente. Então, foi por isso que eu perdi nota. E aqui na B, eu acertei metade também. Porque aqui, ó, a força resultante é 0. E aqui eu coloco que a resposta, ó, a força resultante da Inspira é 0. E eu explico por que essa força é 0. Assim como aqui ele explica, ó, pois, tal. E percebe a pergunta, ó, considerando-se apenas as forças magnéticas, qual a força resultante da Inspira? É a primeira pergunta. A Inspira irá se mover ou permanecerá em repouso? Justifique sua resposta. Então, não podia só citar. E essa é uma grande diferença da prova de física. Quando eles querem que você justifique, eles colocam justifique. Porque a justificativa aqui seria basicamente teórica. Então, não é só ir lá e jogar o resultado. Normalmente, eles já colocam o que é para você justificar. Mas eu sempre falo para vocês justificarem, principalmente nas partes de cálculos, tudo bem? Para o corretor de vocês considerarem. E quando eu mostrar a questão que eu tirei 18,5, vocês vão entender o porquê que eu estou falando isso. Então, na minha resposta, eu falo, a força da Inspira é 0 e justifico o porquê que ela é 0. E no gabarito, a força resultante é 0. E aqui a Inspira irá se mover. E aí eu falo que ela consequentemente permanecerá em repouso. Então, eu errei metade. Mas valia 10 pontos a alternativa B. E como eu tirei 12, eu acho que foi 6, 6. Mas não tem como a gente saber quanto que a gente tirou em cada alternativa. Eu já mostrei isso pra vocês lá no primeiro vídeo sobre como responder história, que eu mostro como que vocês vão ver a nota de vocês quando vocês fizerem a segunda fase e for sair o boletim de vocês. A gente não sabe quanto que a gente tira na A e na B, a gente só sabe o resultado geral. Eu creio que eles tenham considerado 6 aqui e 6 nessa aqui. Mas é uma possibilidade de eles terem, sei lá, às vezes considerou 4 aqui e 8 nessa aqui. Pode ser? Pode ser. Ou eles já consideraram as 10 aqui, só 2, mas não faz muito sentido. Veja que na B eu errei só metade da resposta. Não faz sentido a conclusão de que ele vai ficar em repouso ou não ser mais do que a metade do que vale essa questão, entendeu? Por isso que eu acho que foi 6, 6. Então, percebam que não basta o resultado estar corretinho, você tem que especificar e detalhar o máximo possível. E aí, eu vou mostrar agora para vocês a minha questão 3, que foi a questão que eu tirei 18, a minha questão 2, que foi a questão que eu tirei 18,5. É uma questão de calorimetria também bem clássica na segunda fase da UF de Física, muito, muito clássica. E na primeira fase também é uma pauta bastante comum. Um copo de vidro contendo em seu interior 100 gramas de água e 100 gramas de gelo encontra-se sob uma fonte de calor inicialmente desligada. Em um dado instante, a fonte de calor é ligada e fornece ao sistema água-gelo-copo a uma taxa constante de 20 calorias por segundo. Considere que a pressão atmosférica é equivalente a 1, que o sistema água-gelo-copo encontra-se inicialmente em equilíbrio térmico, isso é uma informação muito importante, e despreze as demais interações do sistema com o ambiente. Que ele dá os dados, calor específico da água, calor latente, capacidade térmica, e, com base nas informações acima, responda. É possível saber em qual temperatura o sistema água-gelo-copo se encontra antes de a fonte de calor ser ligada? Justifique. Sempre que for teórico, eles vão colocar justifique, porque você não vai nunca na vida responder só sim ou não em física. Em biologia, se fosse biologia, você poderia sim ou não, se eles não pedissem para justificar. Em física, você sempre vai justificar as suas respostas teóricas. E essa resposta aqui é 100% teórica mesmo, não tem muito o que fazer, ó.
Antes de a fonte de calor ser ligada, o sistema água-gelo-copo encontrava a 0 graus. Então, eu já respondi. Porque eles perguntam, é possível? Sim, é possível. Antes ele já estava a 0 graus. Afirma-se isso. Aí aqui começa a minha justificativa. Então, na primeira parte, eu estou respondendo se é possível. Para ficar melhor ainda, seria ideal você começar assim, ó. Sim, é possível determinar a temperatura. E esta era 0 graus Celsius. Essa seria a resposta mais completa, porque lembre-se de sempre responder já diretamente. A primeira coisa é responder a pergunta. Então, aqui eu falo que é possível, né? Apesar de não escrever essa expressão, mas quando eu falo que se encontrava a 0 graus Celsius, eu estou explicando que sim, é possível. E aí, a partir daqui, começa a minha justificativa de como que eu sei que estava a 0 graus. Afirma-se isso ao considerar que essa é a temperatura de fusão da água. Logo, apenas nessa temperatura é possível encontrar o sistema misto e em equilíbrio entre água, líquido e gelo. E o gabarito oficial era sim, viu? Percebe que aqui ele já começa direto com a resposta? Então, o ideal seria já começar sim ou não, porque o corretor ele quer encontrar a sua resposta. Depois ele vai pensar na sua justificativa. Porque se você responde não e já erra, então já errou tudo, entendeu? Agora, se você coloca o sim e depois alguma parte da sua justificativa está errada, aí sim você vai perder algum percentual dessa nota. O sistema se encontra em equilíbrio térmico, apresentando a coexistência de duas fases, gelo, água, líquido. Essa coexistência, a pressão de 1 atm, ocorre em uma única temperatura, cujo valor é 0 graus. Veja que eu nem coloco isso aqui de 1 atm. Eu só coloco que se tem gelo e água, então necessariamente aquilo lá precisa estar em 0 graus, porque senão a água não estaria em formato de gelo, ok? Então, percebe que é basicamente a mesma resposta que eu coloquei, que sim, e a temperatura é 0 graus. Veja que ele não pergunta a temperatura. Olha aqui. É possível saber qual a temperatura? Ele não fala. E qual é? Se sim, qual é essa temperatura? Ele só fala, é possível. Só que se você fala que é possível, então é porque você já sabe qual é a temperatura. Não faz sentido você falar que sim e não dar essa temperatura. O que aconteceria? Se você falasse sim e justificasse sem mencionar qual a temperatura, você não ia ganhar 100%. Você talvez ganharia uns 80%, porque era importante colocar qual essa temperatura, já que você consegue me determinar ela. Então, assim, mas isso é sacana. Não, pessoal, não é uma coisa sacana, porque se você fala que é possível, então é porque você sabe o valor. E mesmo não especificando nesse detalhe que, porque a 1 atm tem que... Não, eu só coloquei que se tem equilíbrio, tem coexistência, então a temperatura é 0 graus, o que me permite determiná-la. E aí, na segunda pergunta, qual o tempo gasto para que o sistema água-gelo-copo atinja a temperatura de 40 graus Celsius? E aí, vamos lá para o show. Olha o tamanho dessa resposta. Antes de tudo, gente, como que vocês respondem questões de exatas que envolvem cálculos? Reforçando, isso vale para física, matemática e química, tudo bem? Todo mundo aqui já entrou no Yahoo Resposta. Todo mundo, se você é um estudante, você já entrou no Yahoo Resposta para olhar alguma resposta de uma questão que você fez e errou e queria ver o gabarito. Quem aqui, e todo mundo já passou por isso, eu tenho certeza, olhou uma resposta, viu a resolução e a resolução está certa, a pessoa chegou lá no resultado final, coerente com o gabarito, mas você não entendeu o que estava falando. Tipo assim, você não entendeu, mas como? Do nada esse valor aqui? Como que isso é possível? Por que ele fez essa conta? De onde ele tirou esse valor? Todo mundo já encontrou uma resposta assim. Então, quando vocês forem responder uma resposta de segunda fase de exatos, vocês vão pensar que vocês estão respondendo lá no Yahoo Resposta. O que isso quer dizer? Vocês têm que especificar detalhadamente o passo a passo de vocês, para que o corretor veja e entenda perfeitamente o que você fez. O que você fez primeiro, o que você fez depois, por que você está fazendo aquilo, de onde você tirou aqueles dados. Tudo isso tem que estar na resposta de vocês. Então, pensem nisso. E você está respondendo lá no Yahoo Resposta e você quer ajudar um estudante. Como que é a melhor forma de ajudar alguém numa resposta? É especificando detalhadamente o seu passo a passo. Então, a primeira coisa que eu faço numa resposta segunda fase de exatas é colocar os dados. Mas ele já deu esses dados aqui, ó, já está lá na pergunta. Você vai copiar de novo, tudo bem? Por quê? Porque aqui eu vou colocar os símbolos.
Você não... Ah, todo mundo sabe que CA é o calor específico. Não, gente. Ainda que todo mundo saiba. Ah, todo mundo sabe que T significa temperatura. Você vai copiar o nome e a sigla, o símbolo que você vai usar para determinar. Porque se eu quiser chamar o calor específico da água de B, eu poderia fazer isso, se eu tivesse deixado claro aqui. Então, a primeira coisa que eu faço numa resposta de segunda fase de exatas é colocar isso aqui, ó. Eu enumero, tudo que eu vou colocar eu enumero e coloco dados. E aqui eu vou colocar todos os dados e entre parênteses eu vou colocar o símbolo que eu vou usar para identificar aquele dado, ok? Para utilizar aquele dado. E outra coisa, o porquê que é importante colocar os dados aqui? Porque vocês precisam converter valores. Aqui está em gramas. Muitas vezes, por exemplo, quando você pega um dado de velocidade, distância. No sistema internacional, a gente tem que usar metros. E muitas vezes, a resposta de vocês vai estar em quilômetros. O dado que veio no gabarito vai estar em quilômetros. Vocês precisam converter, entendeu? Você não pode simplesmente chegar lá na hora de fazer a conta e já colocar o valor em metros. Mãe, mas de onde você tirou esse valor? Ah, o corretor vai saber, porque ele deu em quilômetros, ele vai saber que se ele deu 1 quilômetro e eu coloco 1000 aqui, porque é 1000 metros. Não, gente, ele não tem essa obrigação. Ele vai se questionar de onde a pessoa tirou esses 1000, sendo que lá no enunciado está 1 quilômetro. Então, vocês precisam colocar esses dados. E na hora que vocês colocam os dados, o nome dele, o símbolo que você vai usar e o valor, você já faz a conversão aqui, se tiver alguma conversão necessária a ser feita, entendeu? Gente, isso é muito importante. Não faça a conversão direto no cálculo de vocês. Coloque essa coluna de dados, o nome, o símbolo, o valor e as conversões se necessárias, ok? Ah, todo mundo sabe que Q é quantidade de calor. Não, Q pode ser qualquer coisa. É uma convenção. Então, eu coloco Q é igual a quantidade de calor. Delta O é variação de temperatura. E aqui, a vazão da fonte de calor 20. Ah, isso aqui já tá lá no enunciado. Não tem problema, eu vou repetir. Então, o primeiro passo é esse. Perceba que aqui tá 1, 2, 3... Aí aqui eu não coloco 4, eu coloco 4 aqui embaixo, 5, 6. Então é por isso que é importante enumerar. Essa é a segunda regra. Enumere o passo a passo de vocês, para o seu corretor entender de onde que ele tem que ir e para onde ele tem que ir. Tudo bem? De onde ele saiu e para onde ele vai. Para ele entender exatamente qual foi a lógica de resolução que você fez. Então a segunda regra é essa. Enumere o passo a passo de vocês. Aqui, sabe-se que o tempo necessário para que o sistema atinja 40 graus Celsius será dependente da quantidade de calor absorvida por essa transformação, ou seja, a quantidade de calor liberada pela fonte de calor. Então, primeiro eu coloco a justificativa, eu vou introduzir a minha resposta. Lembra? Resposta de Yahoo Resposta. Como que vocês gostariam de ver essa resolução? O mais detalhado possível, não é? Então, vocês vão detalhar o mais possível. O que que você vai fazer primeiro? Por que que você vai fazer isso? Tem que colocar. Depois o 2, 3. Inicialmente, a água líquida irá se aquecer. E aí eu coloco QA. Ah, o que é QA? O Q é quantidade de calor e A é da água, porque eu já coloquei aqui, ó, que tudo que foi de A é água. QA, coloco a fórmula. É importante colocar a fórmula. Por quê? Porque se você erra algum cálculo, ele tem que entender o que é esse 100, o que é esse 1, o que é o 40. Então, tem que colocar a fórmula. Só de você, às vezes, colocar a fórmula, você já garante pelo menos um décimo ali, você já garantiu. Lembra da nossa regra? É melhor tirar um décimo do que tirar 0. 3, 4. O gelo deve ser fundido. Então, eu vou escrever o que eu estou demonstrando ali. O que essa fórmula representa. Por que eu estou usando essa fórmula. Então, o Q do gelo é mg vezes L. Coloca aqui. 5. Posteriormente, a massa de água líquida oriunda do gelo deverá ser aquecida. E aí eu faço o que? O cálculo, eu já nem lembro mais dessas teorias. Mas essa é a estrutura da resposta. Então, eu coloco aqui da água. Depois, ó, 5, 6. O copo, devido à sua capacidade térmica, irá absorver calor. Aí eu coloco aqui a capacidade térmica e quanto que o copo vai absorver. 7. Portanto, veja que até nas respostas de exatas eu coloco conjunções, minha gente. Porque vocês precisam deixar o mais claro possível. É como se você estivesse ensinando, dando uma aula.
Resposta de Yahoo Resposta. Você não vai simplesmente jogar a fórmula. Que fórmula é essa? O que ela representa? Qual é o passo a passo? Explique o que aquela fórmula representa. O que aquele cálculo vai te resultar em quê? Aquele cálculo, o que você espera com aquele cálculo? Qual que é a resposta? E aí, foi aqui o meu erro. Gente, o nervosismo faz a gente fazer cada coisa. Olha isso aqui. Desde quando? 4 mais 4 mais 8 mais 2 é 18. Gente, isso aqui dá 16.200. Tá tudo certo. Todos os valores aqui estão certos. Vocês vão ver no gabarito oficial. A Taioba aqui errou somatória. O mais difícil, que é a parte física, o raciocínio físico, ela fez. Mas ela me erra mais. Então, por isso vocês precisam treinar, gente. Vai fazer várias continhas de mais de divisão, sem calculadora. Esquece calculadora na vida de vocês. Vestibulando, não vai usar calculadora nunca. Porque na hora da prova vocês não vão ter calculadora. Treinem em fazer contas rápidas. E aí, eu fui e errei esse cálculo aqui, porque esse aqui dá 16.200. Vazão da fonte, se 20 calorias, ele me fala aqui, ó, que a vazão é 20 calorias por segundo. Então, se 20 calorias é em um segundo, ele vai, teoricamente, né, gastar 18 mil. Então, isso aqui daria 90 segundos. E ainda tá errado, né, minha gente? Porque aqui a resposta era 900. A pessoa errou 2 vezes a conta. Ela teve essa capacidade de errar somatória e divisão. Olha o nível. E aí, isso aqui é outra regra. Colocar no final resposta. O sistema gastará 90 segundos para atingir 40 graus. Por quê? Gente, vocês não vão fazer isso aqui, ó. Que a gente tá muito acostumado. Vai lá e circula. Todo mundo acaba a resposta, circula. Isso não é... Ainda faz um detalhezinho assim, né? Gente, vocês não vão circular a resposta de vocês. Vocês não podem ter nenhuma marca de evidência. E isso pode ser considerado marca de evidência. Então, vocês não vão circular. E é por isso que eu sempre coloco no final resposta, o sistema gastará para eu deixar claro qual é a minha resposta. Porque aqui, gente, tem vários cálculos. Percebe que aqui tem várias contas. Então, qual dessas contas aqui é a minha resposta? Por isso que eu vou e coloco lá no final. Então, vocês vão fazer todas as contas, chegar no resultado, e em vez de destacar o resultado final, vocês vão escrever resposta, tananana. Veja que eu repito o enunciado aqui. O sistema gastará, porque qual que foi a pergunta? Ó, a pergunta é: qual o tempo gasto para que o sistema atinja a temperatura? Então, aqui, o sistema gastará 90 segundos para atingir 40 graus, ok? Então, essa é a estrutura, a regra, o esqueleto de uma resposta de segunda fase. Vocês vão, primeira coisa, colocar todos os dados. Gente, dá tempo. Se eu fiz, é porque dá tempo. Como que você fez isso? Treino. Eu não fiz isso aqui lá na hora da prova. Eu fiz 100 vezes, 200 vezes, 300 vezes na minha preparação ao longo do meu ano, do meu semestre. Então, é importante treinar. É a única forma que vocês conseguirão fazer isso aqui em 12 minutos, ok? Vocês têm 12 minutos para responder A e B. Dá tempo. Se eu conseguir, vocês também conseguem. Eu não sou um super-humano. Eu não sei mais que vocês. Eu não tenho mais... Muito pelo contrário, eu sempre tive muita dificuldade. Vocês podem estar vendo aqui que eu errei mais de divisão. Eu sempre tive muita dificuldade em exatas. Mas eu treinei muito. Se eu sabia a minha dificuldade, então eu fui lá e treinei demais da conta. Resposta de Yahoo Resposta. Coloque os dados, o nome do dado, não é para colocar só o símbolo. Todo mundo sabe o que é quantidade. Não é todo mundo que sabe, ninguém é obrigado a saber isso. Você pode chamar de quê? Bolinha você pode chamar de quê? Então você precisa especificar o que você está chamando de quê. Primeira coluna de dados com nome completo, símbolo, valor e demais conversões você já faz logo na mesma linha aqui. Vamos supor que aqui fosse, eu tivesse que usar em quilos. Aqui mesmo eu iria colocar 100 gramas igual 0,1 quilogramas, ok? E passar para potência. A gente nunca usa 0,1. Eu iria escrever 1 vezes 10 a menos 1, ok? Você pode escrever 0,1? Pode, mas para facilite a vida de vocês, facilite o cálculo de vocês. Colocar em potência é muito mais fácil. Então, a primeira regra é essa. Vocês vão enumerar tudo, colocar a primeira coluna de dados com nome completo, símbolo e o valor. Depois, vocês vão colocar, continuar a sequência da linha de raciocínio que vocês fizeram e justificar o que aquele cálculo vai me resultar. Vocês precisam explicar o que eu quero alcançar com aquele cálculo. E, por fim, depois que fizer todo o passo a passo, todas as respostas, todos os cálculos, vocês vão colocar lá no final resposta
isso. Ok? Então, vamos para o gabarito oficial. Para o sistema, gelo, ao atingir 40 graus de cada componente do sistema, deve receber a seguinte quantidade de calor. Então, aqui, ele vai colocando o que a água vai gastar, o que o gelo, o que o copo. E eu fiz isso. O do gelo, eu fiz em 2 etapas. Primeiro, eu calculei isso aqui, e depois eu calculei isso aqui. Mas tá tudo certo. E aí, no final, ele vai lá e soma. Então, quantidade de calor total é isso. E aí, foi aqui que eu errei, que a minha conta deu 18 mil, mesmo os valores estando todos corretos. Se vocês somarem isso aqui, vocês vão ver que dá 16.200. E eu errei. E aí, como a potência, veja que a própria UFO justifica, ela explica o passo a passo também. Então, como a potência é isso aqui, o que o tempo necessário é. Eu não uso cálculo de potência, eu fiz uma simples regra de 3 e tá tudo certo. Em física, se você vai chegar pela fórmula ou se você vai chegar por uma regra de 3, está tudo ok. O importante é chegar no resultado. Se eu tivesse feito aqui a somatória certa e a divisão certa, a minha resposta daria 810 segundos. Então, perceba que eu errei o resultado final. Tá vendo por que é importante colocar o processo? Se eu tivesse só colocado o resultado aqui, vai dar 90 segundos, eu teria zerado. Olha a diferença, eu teria zerado essa conta aqui. E essa alternativa B, ela valia 14 pontos. Eu ia ter ganhado apenas 6 pontos nessa questão. Porque o meu resultado tá errado. Mas como eu coloquei o processo detalhadamente, justificando cada um, eles consideraram tudo. Claro que não tinha como receber total, gente, porque eu errei a conta, o resultado final, sabe? Mas percebeu, eu perdi somente 1,5 pontos. Olha isso, mesmo o resultado estando errado, porque tudo está certo. Por isso que eu falo, gente, vê se não é muito melhor uma questão aberta. Porque se tivesse a alternativa lá, se fosse fechado e tivesse a alternativa 90 ou 900 segundos, eu ia marcar ela e errar bonito. Mas aqui não, eu tirei quase 100%, eu tirei 90% da minha resposta. Então, vejam que é muito melhor uma questão aberta. Então, vocês precisam colocar detalhadamente o passo a passo e justificar. E o que eu falo? Justificar isso aqui, ó. É explicar o que eu vou chegar com esse valor. Por que eu tô usando essa fórmula aqui? E escreva a fórmula. Nunca na vida de vocês já escrevam diretamente isso aqui, ó. Vocês precisam primeiro escrever a fórmula e depois substituir os dados. Não preciso ficar colocando cálculo. 100 vezes 1, 100. Aí o 100 vezes 4. Não, já coloca o cálculo aqui, o resultado. Vocês substituem um valor e coloca já o resultado. Aqui, eu precisaria ter escrito 18 mil dividido por 20? Não, eu já coloquei direto aqui o resultado. Errado, tudo bem que foi errado, mas eu já coloquei direto o resultado. Vocês vão colocar a fórmula, substituir os dados e não precisa ficar, sabe, destrinchando, porque a gente faz cálculos fragmentados por partes. Vocês não precisam fazer isso, vocês já vão colocar fórmula, dados e o resultado, ok? 3 linhas, é isso que vocês vão gastar para uma conta. Claro, no rascunho vocês vão gastar 20 linhas, 300 linhas, mas na hora de passar ali, não é passar limpo, viu, gente? O rascunho é rapidão. Isso aqui você vai pegar aqueles valores lá e estruturar só a resposta de vocês, ok? Então, essa é a estrutura de uma resposta segunda fase. Agora, vamos lá para a pergunta que eu fechei, que foi a pergunta 3. Espelhos, refrações, lentes, a UFO também adora isso na segunda fase, em física. Adora, adora, adora. Considere o raio de luz que parte do ponto 1 e vai até o ponto 2 seguindo um caminho retilíneo, justamente porque é aquele em que tal raio percorre em menor tempo possível. Na mesma situação, o raio sai do ponto 1 e chega a 3, mas em vez de fazer um caminho seguido a linha tracejada, ele atravessa a lâmina de vidro passando por A e B. Então, ele passa aqui e chega no ponto 3. Aqui, ele vai reto, sai do 1 e vai no 2. Explique por que o raio de luz não segue a linha tracejada e sim desvia-se, passando por A e B. Explique, ok? Vamos para a minha resposta. O raio de luz não segue a linha tracejada, repetindo o enunciado, porque ao penetrar em um corpo com índice de refração diferente do meio de origem e com um ângulo diferente 90 graus, a luz sofrerá refração, palavra chavíssima da minha resposta, alterando sua rota. Então, a palavra-chave aqui era refração. Tinha que aparecer. Qual o fenômeno que explica aquilo? Refração. Então, essa palavra tem que aparecer na sua resposta. E isso aqui também é chave, é um ângulo diferente de 90 graus. Vamos para a resposta.
Porque na trajetória 1, 3, sofre refração. Palavra-chave. Ao passar do ar para o vidro e do vidro para o ar. Meios cujos índices de refração são diferentes. Então, eu também coloquei isso. Eu ressaltei que os índices de refração eram diferentes. Como essa incidência é oblíqua, ou seja, eu falei isso, a incidência não é de 90 graus. Veja que eu não preciso colocar a palavra oblíqua. Eu expliquei, a incidência não é de 90 graus. Ocorre desvio na trajetória de raio de acordo com a lei de Snell. Desnecessário isso aqui, que é de acordo com a lei de Snell. Isso aqui era um plus, um a mais. Veja que eu coloco isso aqui, tudo isso aqui eu coloquei, só não coloquei a lei de Snell e eles consideraram. Pergunta B. Sabendo-se que o índice de refração no vidro é 1,5, qual a velocidade com que o raio de luz atravessa? E aí, a minha resposta. Regra de sempre. Primeira coluna, dados. N, índice de refração, igual a 1,5. Símbolo, nome por extenso, valor. Sempre vocês vão fazer isso. C, velocidade da luz no vácuo. Qual a velocidade? 3 vezes 10. Ah, ele não me deu, mas todo mundo sabe que é 3 vezes 10 é a oitava velocidade da luz no vácuo. E Vzinho, velocidade da luz no vidro. Então, símbolo, nome completo e valor. 1, 2. Sabe-se que N é igual a tal. Coloca a fórmula. E aí eu chego aqui na velocidade. Resposta, repito. Resposta. Eu vou circular isso aqui? Não. Eu vou falar essa é a resposta? Não, eu vou repetir. Resposta. A velocidade com que o raio, repito o enunciado. Qual que era a pergunta? A velocidade com que o raio de luz atravessará o vidro? A velocidade com que o raio de luz atravessa o vidro é de 2 vezes 10 oitavos. E aí vamos lá para o gabarito. Tomando C como a velocidade da luz no vácuo, vejo que eles mesmos colocam como se fosse aquela coluninha de dados. Tem-se que o índice de refração do vidro é dado por... Da mesma forma que eu falei, sabe-se que... Você, eu sei o nome desse cálculo aqui, então coloca o nome dessa fórmula. Tem gente que sabe, eu não sabia o nome de fórmula nenhuma. De acordo com a equação de Torricelli, você pode escrever, mas você pode escrever sabendo isso aqui, sabe-se que, e coloca a fórmula. E aí, esse aqui era o resultado. Veja que qual que é a diferença aqui da minha resposta? Ele não substitui o valor de C, ele não substitui o valor da velocidade da luz no vácuo. E aí, eles não tinham considerado. Eu não lembro quanto que eles tinham considerado na primeira vez, mas eu sei que eu não tinha ganhado total nisso aqui. Porque eu substituí o valor e eles não substituíram. E aí, eu fui, recorri. E eu fui e falei, todo mundo sabe, escrevi um textão, gente, desse tamanho aqui. Todo mundo sabe que a velocidade da luz é 3 vezes 10 oitava, portanto, isso vai lá. E aí eles foram aceitar. Depois eu fui ver a resposta de outra pessoa, que é quando você recorre, eles colocam lá todo mundo que recorreu, a resposta de todo mundo, e se eles aceitaram ou não para aquela pergunta. Uma outra pessoa só tinha comentado assim, a velocidade da luz é 3 vezes 10 oitava. Pronto, e eu tinha escrito uma redação. Então, nem, gente, até na justificativa de vocês, quando vocês forem recorrer, não precisa ficar embromando, não, já vai direto ao ponto. E aí, eles foram e aceitaram e me deram total. Então, percebam que é a mesma coisa. Primeira pergunta teórica, eles sempre vão colocar alguma perguntinha teórica. E sempre que tiver cálculo, esse mesmo esquema. Enumerar, colocar a coluna de dados, símbolo, nome por extenso, valor, demais conversões se for necessário e fazer o passo a passo. Bom, gente... Resposta de físicas, de exatas, é assim. Eles sempre vão pedir para justificar quando é uma questão teórica. Você vai justificar com as informações, também palavras-chave. Vocês viram que é importante isso em todas as matérias. E quando for questões de cálculos, lembra do macete. Resposta de Yahoo Respostas. Aproveitando que eu falei sobre contestações de gabaritos, de notas, queria falar com vocês que a UFO sempre abre para contestação, mesmo a primeira fase e a segunda fase. Só que, gente, não fique sofrendo com a primeira fase. Tem muita gente que fica desgastado tentando recorrer às alternativas, aos gabaritos de primeira fase. Gente, principalmente aqui em Uberlândia, os cursinhos, eles já vão fazer isso. Os professores elaboram a resposta e pedem para os alunos mandarem. Então, não fique descabelando. Não adianta 60 pessoas mandarem contestação daquele gabarito. Se uma pessoa mandar e o que ele mandou for coerente, já vai alterar, entendeu? Então, não tem muita gente que se desgasta emocionalmente para brigar com a UFO. Gente, em relação à primeira fase, não compensa, porque já tem gente que vai fazer isso, ok? Já vai ter os cursinhos que vão pedir. E outra coisa que muita gente faz... Por exemplo, está lá no cursinho, o professor elabora a resposta e todo mundo manda a mesma resposta. Gente, isso não adianta. É como eu disse, se uma pessoa mandar uma contestação e ela já for válida, a UFO já vai ou alterar ou anular alterar o gabarito ou anular aquela questão.
ok? Não se descabele por isso. Já na segunda fase, compensa muito, justamente por isso aqui, porque aí já é a sua resposta. São coisas individuais. Você pode falar, corretor, eu cheguei nesse mesmo resultado, está coerente, está correto, então faz mais sentido vocês recorrerem na segunda fase, porque aí sim é uma coisa especializada, é realmente sobre a sua demanda, a sua necessidade. Não fique descabelando, desorientando por conta da primeira fase, ok? Do primeiro dia, porque isso vai acontecer também. Primeiro a UFO vai lançar o gabarito do primeiro dia, e aí vai ter um período de contestação. Por isso que sempre tem um gabarito preliminar e um gabarito oficial. Porque aí, nesse prazo, é o prazo que as pessoas têm para recorrer. Falar, não concordo com esse gabarito que vocês colocaram, eu acho que é A. Ou então, não concordo com essa questão. Ela tem duas respostas e você precisa justificar por que você acha que tem duas respostas. E eu acho que tem que ser anulada. Mas como eu disse, já vai ter muita gente fazendo isso. Não se desgaste, não desgaste sua saúde mental com isso. Na segunda fase, sim, porque aí é em cima da sua resposta, ok? Então é isso. Treino, treino, treino e treino. Vocês só vão conseguir fazer isso com treino. Ah, eu não tô fazendo simulado, eu vou fazer isso só na hora do simulado. Não! Na hora que vocês forem resolver uma questão fechada, vocês podem já treinar esse passo a passo, ok? Não precisa fazer isso só no simulado, porque senão vocês vão treinar muito pouco. Se você vai fazer 10 questões fechadas, objetivas no dia, façam lá pelo menos 2 no modelo de resolução de questão aberta, ainda que a questão seja fechada. Façam no modelo de resolução de questão aberta para vocês treinarem isso, treinarem escrever rápido, treinarem fazer todo esse passo a passo, essa estrutura, esse esqueleto, tudo bem? É isso, gente, espero vocês mais tarde também. Se você ainda não viu as outras questões, nós já temos aqui como responder história, biologia e geografia. Entra no canal, assista tudo e vá para essa prova 100% preparado. Um beijo para vocês, gente!